Comece seu vídeo com uma frase impactante que vai fisgar a pessoa nos primeiros 3 segundos. Essa é a técnica de produção de vídeo para rede social. O nome disso é discurso aristotélico. Isso foi inventado há muito tempo. Não é novidade nenhuma. Fica aí que você vai saber o que é. Essa técnica se chama discurso aristotélico. É uma estrutura de texto que divide a mensagem em 4 partes. O título, a introdução ao assunto, o desenvolvimento do assunto com abordagens mais técnicas, dados e datas e por aí vai, e o encerramento que te conecta de novo ao título. No discurso aristotélico, se você for pesquisar, você vai encontrar como exórdio, narração, provas e peroração, né? O título é o exórdio, a introdução ao assunto seria a narração, a inserção de dados, a visão mais racional do assunto, da mensagem, a parte mais racional da mensagem seriam as provas, e o final, o encerramento, o fechamento é a peroração. E esse fechamento, é muito importante que essa peroração, esse encerramento, ele reconecte você à ideia do título, à ideia do exórdio, porque assim você fecha um discurso, uma abordagem, assim, vamos dizer, para ser mais visual. Eu começo aqui e passo e fecho e encerro o ciclo do argumento. Isso é uma técnica que é antiga, ela existe em diversos estilos literários, ela existe na redação dissertativa argumentativa do Enem, que você faz, ela existe num texto jornalístico, só que ela passa por uma espécie de adaptação ao meio, porque assim como um autor chamado McLuhan fala que o meio molda a mensagem, a gente tem que pensar nisso também. O meio rede social, ele vai moldar um pouco a mensagem, vai moldar um pouco a estrutura de como você vai transmitir essa mensagem, mas o esqueleto, né, a base, ela permanece, porque isso tem a ver com o comportamento humano. O ser humano, ele gosta, ele tende, ele se adaptou a ser impactado, a prestar atenção, a se interessar em um assunto, em um tipo de conteúdo, quando o título já chama a atenção dele. E daí ele se interessa e ele continua lendo. Se a introdução, a narração ali, né, ela te traz, ela é mais envolvente e tal, aí que a pessoa se interessa para ouvir as provas, para ler as provas, para ler a parte mais técnica, mais racional do texto, da mensagem. E daí o final é o que te conecta, é o que te faz ficar, nossa, é isso mesmo, e aquilo ali vai tornar memorável aquela mensagem, né? Que você retoma o início desse assunto, funciona meio também para ajudar a memorizar, memorável no sentido de memorizar, né? Aquele assunto. E no texto publicitário, a gente tem o CTA nesse final, nesse encerramento também, que a gente acrescenta ali, né? Mas o CTA especificamente, ele não é a peroração, ele é um acréscimo ali no final, que é um convite para a pessoa executar alguma ação, para a pessoa clicar, para a pessoa compartilhar, para a pessoa comprar, para a pessoa continuar lendo ou buscar outra referência, enfim, não importa. Assista mais tarde, né? Tem essas coisas assim, tudo é CTA, isso é CTA. E a gente vê CTA na televisão, a gente vê CTA na mídia impressa, a gente vê CTA na rede social, a gente vê CTA no outdoor, a gente vê CTA em todo lugar. Agora, o grande lance aqui é entender a adaptação da mensagem para o meio. O meio, ele vai moldar a mensagem. Tem um outdoor famoso, que era para a central de outdoor, que o Nizanguanais fez lá na década de 1980, que era assim, outdoor, sem querer você já leu. Esse era o título e estava em uma placa de outdoor. Sensacional. Então era para vender a central de outdoor como uma empresa onde sua marca ia ser vista, né? Onde, né, você ia poder expor ali suas mensagens e você seria lido. Então ele fez essa mensagem para enaltecer ali o potencial do meio outdoor, da placa ali. Então outdoor, sem querer você já leu. Um título fenomenal, um título específico para a placa de outdoor, poucas palavras. Algumas pessoas gostam de colocar regras, assim, por exemplo, 8 palavras. Tem que ter uma frase de 8 palavras. Aí, de 8 a 10, aí tem gente que já estendeu para 12, né? O importante é você pensar assim,
tem que ser um texto que a pessoa bata o olho e vai ler. Ela vai bater o olho, vai conseguir ler e vai conseguir entender a mensagem de maneira clara. Isso é um outdoor. Então eu adaptei a minha mensagem ao meio. A mesma coisa com a rede social. O difícil é que tem que se praticar, tem que se estudar, né? Não é fácil. Eu sou redator publicitário há muitos anos e tenho dificuldade até hoje de entender como é que as pessoas consomem determinados meios, né? Então eu preciso entrar, virar um consumidor desse meio, entender como é que as pessoas consomem, o que as pessoas esperam desse meio, quais os pontos positivos para se utilizar a comunicação nesse meio, quais os pontos negativos, o que dá para fazer, o que não dá para fazer, explorar todas as possibilidades, e mesmo assim não é garantia de sucesso, né? Porque não dá para garantir nada, mas a ideia é que a gente siga batalhando para encontrar a melhor forma de adaptar essa mensagem ao meio. E o texto, a estrutura do discurso aristotélico, ela é uma estrutura que vai te guiar para você conseguir conduzir todo o seu texto, todo o seu argumento, toda a sua mensagem de uma maneira geral. Aí você vai ter que partir depois para ir adaptando para cada meio. Por exemplo, se você for fazer uma descrição, um texto para um jornal, você não vai usar emoji. Você não vai poder brincar com emoji. Agora, se você for fazer um texto para uma descrição de um post na rede social, você vai poder brincar com emoji, interagir. Seu texto pode interagir com emoji. Parte do seu texto pode ser um emoji. Você não precisa ter todo, por exemplo, curtir o sol, aí você não precisa escrever sol, você coloca o emoji do sol, por exemplo, você está adaptando o seu texto ao meio, que é como as pessoas consomem ali. Mas você não pode fazer isso se você for fazer um texto um texto que vai lá para um blog de notícias. Você não vai poder fazer isso, porque as pessoas elas vão consumir o blog de notícias esperando um texto mais sério, né? E a rede social permite que você faça brincadeiras. Aqui, por exemplo, eu posso fazer uma montagem desse meu vídeo aqui, eu posso fazer uma edição desse meu vídeo, brincando com entrando vários elementos aqui, porque a linguagem da rede social permite. Então eu estou adaptando o meio, né? Adaptando a minha mensagem ao meio, diferente do que eu faço no cinema. Então é tudo uma questão de adaptar ao meio. Mas a estrutura do texto aristotélico, ela existe há muito tempo e ela não é um mérito das redes sociais, ela não é uma exclusividade dos vídeos de rede social. O problema é que agora, como muitas pessoas que não estudaram comunicação, elas estão agora podendo produzir comunicação, elas estão achando que elas reinventaram a roda, mas essa técnica de falar um texto impactante para fisgar a pessoa nos primeiros 3 segundos para ela se interessar pelo restante do seu conteúdo, isso já é velho. Beleza? Gostou? Quer que eu continue postando coisas assim, curiosidades sobre comunicação, coisas antigas que as pessoas estão achando que é nova? Posta aqui nos comentários que a gente vai continuar se falando. Beleza? Um abraço.